Ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo. Galera, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso caderno, obviamente, ao caderno 2, aonde nós entraremos lá no capítulo 8, aonde fala sobre ainda, né, a Ásia, economia, exploração mineral e energética, tá certo? Para isso eu montei alguns esqueminhas, tá? Que eu vou passar para vocês, vou resolver uns exercícios também, tá? Então, bora lá na página 256, certo? Então, página 256, né? Esse é o capítulo 8. E lá, então, começando a falar sobre esses recursos, vamos começar lendo aí o que está escrito. A presença e exploração de recursos minerais e energéticos em seu território facilita a industrialização de um país, né? Quanto mais eu tiver minério, né, como explorar isso, maior vai ser a obtenção desse recurso pela indústria, né? É o combustível que, né, carrega a indústria, né? O combustível que serve para dar gás para as indústrias, para a produção de, né, produtos, para a fabricação também. Então, quando eu tenho esses recursos, eles são abundantes, né, eu consigo evoluir o meu nível de industrialização, porque, como eu estava dizendo, é o recurso energético utilizado pelas indústrias, é também, né, a matéria-prima que será transformada pelas indústrias, isso que eu quero dizer, tá bom? No entanto, isso não é decisivo para determinar que esse país tenha relevância no cenário industrial mundial, tá? A maioria das nações asiáticas vive essa situação, pois os recursos minerais e energéticos sejam abundantes no subsolo, poucos países apresentam destaque industrial, como veremos neste módulo. E aí a gente já pode, né, ligar isso ao fator de exploração, tá certo? Quando então, né, eu tenho essa abundância no recurso energético e mineral, né, de minério, mas eu não vou ter a indústria que vai utilizar disso, que vai transformar, o que eu acabo sendo refém? Daquelas empresas transnacionais que vão entrar no país em busca desses recursos energéticos, desses minérios. Como o país não, né, aquele país que está sendo explorado não é industrializado, né? Então, quem vai aproveitar vai ser essas transnacionais. Esse fenômeno, né, pela gente já é muito conhecido, seja, né, pela nossa experiência aqui no Brasil, que é bem parecido com isso, né? Como também a gente acabou de ver, né, sobre a África, onde isso é o que acontece, né? E agora na Ásia também acontece dessa mesma forma, né? São empresas de fora, são empresas internacionais que vão vir fazer, né? Vão coletar, né? Vão explorar esse recurso, vão extrair esse recurso do país, tá certo? Então, olha só, vamos aqui na página 257. Vamos fazer o esqueminha aqui na lousa que tem referência ao que tá aí nessa página. Então, eu irei colocar aqui para vocês, né? A gente vai chamar aí, tá? Vamos chamar aí de Ásia Recursos Minerais. Então, Ásia Recursos Minerais. Tá? Deixa eu fazer eu vou apagar aqui. Isso aqui também. Vou fazer mais aqui em cima. Então vamos lá de novo, tá? Então anotem aí, tá? Ásia. Recursos minerais. Recursos minerais.
Então, a primeira coisa que vai influenciar, né, isso já é bastante perceptível no continente, é a sua extensão territorial, tá certo? Então, vamos colocar aí, grande extensão territorial, tá certo? Então, primeiro passo aí, grande extensão territorial, né? O que vai, no caso aí, favorecer a presença de vários recursos, tá? Favorece a presença de vários recursos minerais. Então, né, em termos de recurso, é sim abundante, tá certo? Os recursos minerais no continente, eles são abundantes. Um fator que contribui para isso é justamente a sua extensão territorial, tá certo? Que favorece então essa presença. Existe, né, como a gente estava dizendo, padrões diferentes de industrialização. Então, isso vai favorecer, né, ao país que tem pouca industrialização, é aquele que vai ter muita presença dessas transnacionais, porque não vai estar utilizando desses recursos, tá certo? E no país que tem bastante industrialização, se ele tiver o recurso lá nele, então ele vai fazer a exploração, ele vai utilizar. Se ele for industrializado, mas ele não tiver esse recurso, o que ele vai fazer? Ele vai comprar. É o caso do Japão, tá certo? O Japão é um país altamente industrializado, porém, né, ele carece muito de recursos minerais, por isso ele vai importar, ele vai comprar muito desses recursos, tá? Então, padrões. Vamos colocar aqui, tá? Padrões diferentes de industrialização. Padrões diferentes de industrialização. Industrialização. Ok? Né, que vai interferir na importação, né, e na sua utilização. Interfere na sua utilização, tá? E na importação. Então, dentro lá do continente asiático, a gente tem diferentes níveis de industrialização, tá certo? Aonde, então, devido a isso, a gente tem, né, essa utilização e a importação, como eu estava dizendo. O país que não vai ter, né, muita industrialização, ele vai ficar ainda mais refém dessas transnacionais, tá, para explorar esses recursos. E quando ele não tem, né, quando ele tem industrialização, mas não tem um recurso, como o caso do Japão, ele vai fazer a compra, então, desses recursos, tá certo? Outra coisa que interfere, né, como a gente já tá falando bastante sobre essa questão das transnacionais. Então, vamos colocar aí. Então, grande parte subordinado por interesses, internacionais. Isso, tá? Então, isso, né, deixa sob o controle de empresas transnacionais. Bom, como a gente estava dizendo. Por último, né,
uma forte concentração, né, em poucos países, tá? Forte concentração de produção, tá? Então, forte concentração da produção em poucos países, ok? Então, esses são os principais pontos aí, tá certo? Da questão dos recursos lá na Ásia. Então, vamos retomar aqui. Uma grande extensão territorial que favorece a presença de vários recursos minerais, ok? Existe, como a gente está vendo aí, né, diferentes padrões de industrialização e isso vai ter interferência, né, na sua utilização e na importação dele, tá bom? Grande parte, como a gente tem discutido já também, grande parte subordinado por interesses internacionais, ou seja, pela entrada de capitais internacionais, tá bom? Empresas, né, como a gente já conhece, que chegam no país para aproveitar, né, de leis ambientais mais fracas, da mão de obra mais barata, tá certo? Da grande quantidade de recursos minerais. Só que, né, como a gente sabe, quando essa empresa ela se instala em um país que não é nem um pouco industrializado, né, tudo, exatamente tudo, né, o que ela vai explorar não vai ficar ali, vai para fora, né? No caso do Brasil, é bom deixar claro, né, que aqui existe uma enorme concentração de capital internacional, né, empresas que vêm de fora para explorar o nosso território. A gente já sofreu demais com isso, né, impactos ambientais terríveis, né? Mortes, como o caso de Mariana, como o caso de Brumadinho. Então, no Brasil, existe muito recurso internacional aqui dentro, né? Posto, né, a explorar esses recursos. O que torna o Brasil um pouquinho diferente é que nós temos uma industrialização muito boa, o que nos faz, né, pessoal, aproveitar ainda desses recursos minerais, tá certo? Mas isso não, né, nos deixa numa posição melhor aos demais países, tá? Porque nós tivemos e temos desastres, nós perdemos muito ainda por conta desses capitais estrangeiros, tá? Dessas indústrias transnacionais, né, que adentram o nosso país. Isso é um fenômeno que está presente também na Ásia, que é o nosso foco. Então, né, grande parte está subordinada aos interesses internacionais, ou seja, né, sobre o controle de empresas transnacionais, ok? Seguindo aqui, a gente tem uma forte concentração da produção em poucos países. Então, por mais que seja abundante, né, o recurso, essa produção está concentrada em poucos países, tá certo? Muito bem, então. Seguindo aí, pessoal, temos uma tabela, né, como vocês podem observar. Essa tabela, né, ela tá mostrando aí principais recursos minerais produzidos em 2016, tá bom? Então, a gente observa, tá? China, né, fazendo presente na produção de ferro. China muito presente, né, aliás. Então, a gente percebe aí, né, China, Filipinas, China, Cazaquistão, China, né? Tudo, né, aí com a China. Depois temos a Indonésia, tá certo? A produção também na Rússia, tá certo? Que tem parte no território também na Europa. E aí, aqui na página 258, a gente observa, né, uma análise sobre a tabela. Eu vou fazer assim, pausa aí, se você quiser copiar, tá? Pra não ficar na frente. Ponto. Se você pausou, agora eu posso voltar. A análise da tabela, né, permite algumas conclusões importantes. Por exemplo, o setor mineral caracteriza-se por uma forte concentração da produção em poucos países. Como eu falei, né, China, né? Isso fica evidente quando somamos a produção dos 3 primeiros colocados e verificamos que, em quase todos os itens listados, mais da metade da produção se concentra nesses países, tá certo? Então, né, China, no caso, Filipinas, né? Mas, assim, o que destaca muito é realmente a China, que aparece várias vezes, né?
Então, olha só. Outra conclusão, parte do território da Rússia se localiza na Ásia, a outra parte na Europa. Em algumas das suas exportações minerais são feitas nesse continente, embora a tabela não permita perceber isso. O país aparece apontado na tabela, mas já foi estudado no conjunto dos países desenvolvidos, tá? Então, ou seja, a Rússia ela vai ter tanto relação com a Europa quanto relação com os demais países asiáticos, que faz a gente concluir, né, aí a sua dinamização, tanto aí voltado como uma região desenvolvida, porque tem a sua parte voltada para a Europa, e também como uma região ali não tão desenvolvida, porque tem a sua parte voltada para a Ásia, e é justamente esse fenômeno que acontece no território russo, tá certo? A Rússia, né, num geral, não é um país desenvolvido, tá certo? Mas ela apresenta um alto grau de desenvolvimento próximo à Europa, no restante do continente, né, no restante do território, que está localizado na Ásia, esse desenvolvimento ele já é menor, tá? E faz com que a Rússia, então, mantenha relações diferentes, tanto com países desenvolvidos lá no bloco europeu, quanto em países mais emergentes e subdesenvolvidos lá já no continente asiático, tá? Próximo aí, Filipinas, Indonésia, Mianmar e Cazaquistão só aparecem na tabela uma única vez, mas a mineração é uma atividade econômica relativamente importante para a formação do PIB desses países, né? Ou seja, a gente já pode, né, aí desconfiar, né? Se grande parte do PIB está voltado para a exploração desses recursos minerais, isso mostra uma grande dependência desses países em relação às transnacionais. Alguns países se destacam largamente no setor de produção mineral, fato indicado pelo número de vezes que aparece na tabela. A China é o único país asiático com amplo destaque no setor, aparecendo 13 vezes na tabela, tá bom? Como principais produtores mundiais. E aqui, né, um mapa para aí a gente ver, né, concluir sobre essa dimensão enorme, né, que tem a China e todos os seus recursos presentes, tá? Por quase aí todo o seu território, tá certo? Virando a página, pessoal, nós temos o exercício da atividade 1 que eu irei fazer com vocês, tá certo? Então, olha só. Leia o trecho da reportagem a seguir. Algo mudou na China neste inverno. O empresário Fei Eining está descobrindo que o céu, normalmente carregado de poluição, ganhou um agradável tom azul. A mudança, impulsionada pelos limites impostos pelo Estado às siderúrgicas e às plantas industriais para combater a poluição, tem grande importância para a indústria global do minério de ferro. Maior importadora de minério de ferro, a China recebe mais de 1 bilhão de toneladas por ano para alimentar sua enorme indústria siderúrgica. A maioria dos carregamentos sai de minas do Brasil e da Austrália, operadas pela Vale, BHP, Rio Tinto e Fortescue Metals. Não sei se falei certo aí no inglês. O zeloso impulso antipoluição surge após um esforço relacionado para limitar a capacidade excedente, por meio do qual foram fechadas algumas usinas ilegais, tá? Como vimos em aula, a China é o maior produtor mundial de minério de ferro. De acordo com o texto, qual é um dos principais problemas causados pela exploração do minério de ferro? No texto aí aponta, né, pessoal, a poluição. Então vamos responder aí, tá? E a China, né, ela tem fama, né, de ser uma grande poluidora, né, emissora de gases poluentes. Se você pegar na internet, né, no Google e for procurar, aparecem imagens bem surpreendentes, né, regiões onde é impossível, né, a gente ver a luz do sol na sua totalidade. Então é bem complicado esse problema lá, né, interfere na vida das pessoas diretamente, né, em doenças respiratórias, na qualidade de vida no geral. Então, na atividade 1, letra A, então, no caso aí, a gente está falando sobre a poluição. Então, vamos colocar aí, a poluição. Tá ótimo. B,
A China utiliza apenas a sua produção de minério de ferro para abastecer a indústria siderúrgica? Não, não. Então, vamos lá. Não. Ponto. A China é a maior importadora, né, de minério de ferro do mundo. A China então, além, né, de ter uma alta produção, né, ela também, importadora de minério de ferro, esqueci. Além dela produzir, ela também compra, né, importadora de minério, como, né, como ela tem, né, é a maior parque industrial do mundo, então ela usa muito, além de usar, compra também. De ferro do mundo. C. Qual é a quantidade, qual é a quantidade, a origem do minério de ferro importado pela China? Vamos lembrar, né? Tá do Brasil e da Austrália. Então vamos lá. A China recebe mais de 1 bilhão de toneladas de minério de ferro por ano. Por ano. Com a maior parte saindo do Brasil e da Austrália. Aí. Tá ok? Acho melhor eu pegar até um outro canetão aqui, tá certo? Então, né, a poluição não. Ponto. A China é a maior importadora de minério de ferro do mundo. A China, né, recebe mais de 1 bilhão de toneladas de minério de ferro por ano, com a maior parte saindo do Brasil e da Austrália, tá certo? Galera, o próximo aí, né, vamos falar sobre os recursos energéticos, tá certo? Essa aula vai realmente ser um pouquinho maior, mais longa, né? Mas aí a gente finalizando esse capítulo 8, falta só o 9 e encerra a apostila, tá? Então, e aí então, né, na semana que vem, a gente encerra este caderno. Então, eu fiz um outro esquema para vocês, tá certo? Sobre recursos energéticos, então. Vamos lá. Recursos energéticos agora também da Ásia. Ásia, recursos energéticos. Energéticos. Ok? Então, olha só.
Falando aí sobre, então, recursos energéticos, pessoal. E quando a gente fala, né, pessoal, de recursos energéticos, a gente vai, né, destacar aí com certeza o petróleo, tá certo? Olha só, o que diz aqui primeiramente pra gente? Os principais recursos energéticos fósseis têm grandes grandes produtores no continente asiático, como comprova a tabela a seguir. Então, pessoal, aqui a gente vê, né, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural estão em destaque. A China, né, no carvão mineral, a Índia também, o petróleo, a Arábia Saudita, Iraque e Irã, tá ok? E o gás natural, Irã e Catar. Então, essa primeira coisa que a gente pode colocar aqui. Então, olha lá, os três principais recursos energéticos são encontrados em abundância, né, nesse continente. Então, vamos colocar aí. Então, agora, olha só, os três principais recursos energéticos são encontrados em abundância no continente. Então, para deixar claro aí, eu me refiro, né, ao petróleo, ao gás natural, ok? E ao, né, carvão. Mineral, ok? Aí, pessoal, olha só. Vou colocar para vocês aqui o uso do carvão mineral, tá certo? E os países também produtores e consumidores. Então, falando aí exclusivamente, isso você vai encontrar aqui, tá? Na 260, nesse comecinho aqui, tá? Tem carvão mineral. É um resumão disso daí. Então, carvão mineral. Primeiro aqui. Carvão mineral. Ele vai ser utilizado na termoelétrica, e siderurgia, ok? No caso aí nós estamos em destaque China, Índia e Manchúria. Ok? Destaque no carvão mineral, na sua, né, produção e uso, ok? Agora o próximo é gás natural, né? Vamos colocar aí. Então, gás. Ó, aqui esses três países, pessoal, é no uso, tá? Não na sua produção, ok? Vamos confirmar aqui na tabela? Se eu falei besteira, a gente já descarta. Não, quando me refiro à China e à Índia, em produção, não. Mas a Manchúria faz a utilização. Então, China e Índia, além de produzirem, também consome. A Manchúria consome muito carvão mineral para a termoelétrica e siderurgia, tá? Então, tá ok. Já agora, o próximo aqui é o gás natural, né? Fonte de energia. É fonte de energia, ok? E tem, né, um grande crescimento lá na Ásia, na sua produção. Grande crescimento. E o próximo, né, o petróleo,
que até é muito conhecido, né, por conta do Oriente Médio principalmente, que a gente tem, né, uma série também de conflitos lá por conta disso. Então, em relação ao petróleo, nós temos aqui, né, dos 10 maiores produtores, 6 estão na Ásia, ok? Gera riqueza, né? Esses países pelo valor de mercado. Gera riquezas pelo valor de mercado. Tá bom? Então, muito bem. Então, fazendo aí já pegando um pouco, nós temos, tá certo? Os 3 principais recursos energéticos são encontrados em abundância: o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. O carvão mineral, né, utilizado na termoelétrica e na siderurgia. China e Índia são produtores e consumidores grandes ao mesmo tempo, e a Manchúria é grande consumidora e não produtora. O gás natural é uma fonte de energia muito importante e tem, né, um grande crescimento lá na produção na Ásia. O petróleo, dos 10 maiores produtores, 6 estão na Ásia, tá bom? Certinho, pessoal. E gera, né, uma riqueza muito grande por conta do mercado. Então, um momento de pausa aí. Pausou para pegar o que está escrito. Eu volto aqui. Pessoal, olha só. Agora, dando um subsídio para vocês fazerem aqui o exercício, veja bem. A atividade que eu vou deixar é a atividade 2 da 264, que tá assim. Os Estados Unidos são os maiores consumidores de petróleo do mundo, com um total de 19,7 milhões de barris por dia. Considerando que, em 2016, o mundo produziu, em média, 81,8 milhões de barris de petróleo por dia, podemos concluir que 1 em cada 4 barris produzidos é consumido pelos Estados Unidos. Então, grande consumidor. De que forma podemos relacionar esse fato com o interesse estadunidense no Oriente Médio? Então, pessoal, essa grande parte do petróleo aqui, né, produzida lá no continente asiático, está concentrado na região do Oriente Médio. E aí o que acontece? Os Estados Unidos, né, pessoal, sendo os maiores consumidores de petróleo do mundo, então, obviamente, né, eles querem o controle de várias regiões e colocam sanções, né, muito grandes em relação ao preço do barril do petróleo. E a gente sabe que um país onde ele é muito dependente do petróleo, se há, né, um choque do petróleo, uma crise, né, uma queda no preço do petróleo, isso destrói o país, né? Então, olha só, nas últimas décadas, na página 262 está assim: nas últimas décadas, o petróleo se tornou uma das principais causas de disputas e conflitos internacionais no Oriente Médio. Quando acontecem guerras na região, o preço desse recurso sobe, afetando a economia de quase todo mundo. Nesse caso, os poços de petróleo, as refinarias e os portos e a oleodutos tornam-se alvos estratégicos, muitas vezes sujeitos a bombardeios e ataques, tá certo? Então, né, controlar aquela região faz com que, né, mantenha-se um preço do petróleo mais instável. Eu também, né, pessoal, vou deixar para vocês aqui, fala sobre a reserva na página 260, 261 e 262, fala aí sobre a reserva, a produção e o consumo. Vocês podem ler, anotar, e no nosso encontro ao vivo eu vou comentar sobre esses 3, tá? Então, a reserva, a produção e o consumo do petróleo, tá? E peguem lá, ok? Para fazer os exercícios, o exercício 2 que eu pedi, tá bom? É isso então, pessoal, no vídeo de hoje, e no próximo eu
volto com a resolução de exercícios e completo essa aula com mais informações do nosso encontro ao vivo na próxima quarta-feira, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau, bom final de semana.